Olá, amigos e amigas, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 18 de setembro, e vamos para mais uma entrevista com candidatos à Prefeitura da capital. É uma oportunidade de você, amigo, amiga do TN, ouvir as propostas, conhecer o plano de governo do candidato e, claro, decidir o seu voto no dia 6 de outubro. E dando sequência à sabatina, hoje nós vamos receber o candidato do PT, João Coser. A vice de João Coser é Priscila Manso, do Partido Verde. Candidato, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Jorge, a você, bom dia a todos que nos acompanham e todas. A partir de agora, 20 minutos na tela, a sabatina começa. Candidato, o senhor foi prefeito de Vitória por 2 mandatos consecutivos. Por que o senhor quer voltar a governar a cidade? Olha, a motivação principal da minha candidatura é para fazer com que a cidade volte a crescer. A nossa cidade está isolada e não tem um projeto de desenvolvimento econômico nem social. Infelizmente, o atual gestor procurou o pior caminho, o caminho da discórdia. Primeiro brigou com uma vice, uma mulher digna, ofendendo as mulheres, uma mulher negra, evangélica. Muito ruim, porque já começou a criar discórdia dentro de casa. Depois, infelizmente, num palanque falou mal do governador do estado, aí criou animosidade e não dialoga com o governo federal. Vitória hoje está isolada, literalmente isolada. Por quê? O Circuito Nacional do Turismo não passa por aqui, o Circuito Nacional da Cultura não passa por aqui, o Circuito Nacional do Esporte não passa por aqui e o desenvolvimento econômico não passa por aqui. Ele teve a ousadia de devolver recurso para o governo do estado de 2 escolas que o governador tinha repassado. Nós precisamos de novas escolas, novas creches para fazer um tempo integral decente. Infelizmente, a opção que ele fez foi a opção da discórdia. Nós temos que reunificar a cidade, unir a cidade, porque depois do prefeito eleito, ele não tem mais partido, não tem mais religião, não tem mais cor. Ele tem que governar para todo mundo. É isso que eu quero fazer. Voltar lá, unir a cidade, buscar apoio do governo do estado, buscar apoio do governo federal e fazer com que a cidade volte a ter tranquilidade. Inclusive na área de segurança pública, porque como o nosso sistema de vídeo monitoramento não é integrado, nós não temos um vínculo com a Polícia Militar e com a Polícia Civil. Nós precisamos voltar a ter tranquilidade. A violência aumenta, a insegurança aumenta e o prefeito está fazendo pouca coisa. Quem se orgulha de ter um projeto, que é a coisa mais importante, é reformar o asfalto, é absolutamente nada. Então nós queremos uma gestão mais promissora. No meu caso particular, eu gostaria muito de construir um centro de convenções. Vou fazer isso, já deixei no passado, para gerar emprego. Vitória tem um problema no seu desenvolvimento, tem uma reforma tributária. É necessário que a gente traga gente de fora. 1 milhão de pessoas por ano. Nós somos uma cidade linda, infelizmente nós não temos um projeto econômico para a cidade. Candidato, vamos falar de segurança, já que o senhor citou esse tema. Em relação a esse tema, várias comunidades de Vitória enfrentam medo por causa do tráfico de drogas, né? Além do enfrentamento com as forças de segurança, inclusive com moradores sendo expulsos de casa. O que fazer de forma mais rápida, né, que o senhor tem para acabar com esse domínio do tráfico? A primeira coisa que nós temos que fazer é integrar. Nosso sistema de segurança, nós temos um vídeo monitoramento, o único do Brasil que não está integrado, só de Vitória. Tem que integrar com a Polícia Civil, Militar e Federal. O mundo inteiro tem polícia, entendeu? Nós temos uma polícia internacional. O Interpol é uma polícia internacional. A Vitória tem uma polícia só de Vitória. Então, praticamente não é importante, não serve. Primeira coisa é integrar. Segundo, articulação com o governo do estado. Tem que dialogar de forma permanente com a Civil e Militar, porque essa ação é coletiva, inclusive a federal, porque o tráfico é competência mais da Polícia Federal. Nós vamos fazer o aumento da Guarda Municipal. Quando eu fui prefeito, eu já fiz um concurso para 150, deixei mais um de 150 que o Luciano fez. Nada foi feito depois de fazer um novo concurso, porque se o maior problema é a segurança, nós temos que colocar mais gente. Políticas públicas e também essa integração. Eu quero falar, depois de 50 anos em Vitória, eu vivi uma realidade incrível a semana passada, lamentável. Um trio elétrico circulando na cidade, fui no bairro do Jaburu, quando voltei, me aconselharam a não ficar porque eu estava tendo problema no bairro Floresta, eu tive que sair de lá. Depois, eu corto cabelo no bairro de Itaboazeiro, na barbearia do Bahia. Ia para lá cortar o meu cabelo e falava, não vai porque lá está fechado. Então, as pessoas estão começando a ficar presas dentro de casa. Como a polícia não tem articulação com a Guarda Municipal, nós não temos mais segurança. É o município que teve maior homicídio ano passado. O único município do estado que aumentou o número de homicídios foi Vitória, por falta dessa integração. Nós precisamos de fazer. Segurança é um desafio. Tudo que é desafio, você precisa de ajuda. Ajuda federal, ajuda estadual e ajuda municipal, inclusive do setor privado. Se você tiver capacidade de incorporar algumas câmaras de monitoramento de algumas
áreas nobres, tipo shopping, coisa grande, ajuda na segurança pública. Quanto mais integrada, mais a sensação de segurança. Só mais um detalhe, a iluminação pública também. A nossa iluminação pública é muito ruim. Trocar as lâmpadas, fazer as ruas ficarem claras. Nós temos muitas regiões de Vitória, infelizmente as ruas são escuras, isso não ajuda no tema de segurança. Sobre mobilidade, o senhor já prometeu em outros momentos o chamado metrô de superfície. E houve muitas críticas sobre isso. Em algumas entrevistas à época, o senhor afirmou que não foi para frente por alguns motivos. Entre eles, a não aceitação do governo estadual à época. Como resolver os problemas de engarrafamento na capital? Então, primeiro, o metrô, o VLT era importante. Das 5 cidades que apresentaram projetos no projeto de mobilidade do governo federal, só a Vitória que não construiu. Eu espero que um dia, agora o transporte está estadualizado, um governador chegue e faça, porque os pais, as mães que trabalham na Serra e vêm para Vila Velha ou vice-versa, sofrem muito. 1 hora, 2 horas dentro de um ônibus. Você poderia ter um sistema de transporte mais eficiente. Eu fiz, quando prefeito, 3 obras importantes para a mobilidade. Eu ampliei a Fernando Ferrari e fiz a Ponte da Passagem com 3 pistas. Eu ampliei a Ponte de Camburi para 3 pistas, que eram 2, e abri a Praça do Cauê. Sem essas 3 intervenções no meu período, ninguém circulava em Vitória. E deixei o projeto Portal do Príncipe pronto, que foi realizado pelo governador do estado. Eu fiz muito, mas acho que nós temos mais. Tem uma via expressa que liga Camburi a bairro de Fátima para deixar a norte-sul à disposição do bairro Jardim Camburi, que é o maior bairro da Tranquilidade. Uma via passando por baixo aí da Ponte da Passagem, Andorinha saindo lá na Pedreira. Nós temos que fazer essas intervenções e deixar a saída do quartel livre, porque também tem um engarrafamento grande, e continuar com o pessoal da engenharia do trânsito pensando a saída da ponte, a entrada da ponte, que são os nossos grandes desafios. Nós temos uma ilha, a ilha você passa por pontes, então é sempre um grande desafio a chegada e a saída. Mas eu vou, por exemplo, abrir aquela pracinha do Cauê, eu vou fazer uma praça a cada lado, porque não tem sentido ficar dando aquela volta ali. Não tiveram coragem de fazer. 12 anos depois, se eu chegar lá, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é um projeto, licitar e fazer aquela obra. Faço 2 praças laterais e o trânsito flui naturalmente aí. Candidato, a gente tem uma pergunta do nosso colunista de político, Eduardo Maia. Vamos ouvir, por favor. Bom dia, George. Bom dia, candidato João Coser. É um prazer tê-lo aqui conosco. Candidato, muito tem se falado a respeito de apoio do governador Renato Casagrande nas eleições em Vitória, seja no primeiro ou segundo turno. Ontem, o candidato do PSDB, aqui para a Rede Tribuna, disse que é importante ter o PSB do governador na coligação e deixou a entender que tem feito campanha junto com o governador Casagrande. Gostaria de perguntar ao senhor se isso foi conversado com você, se realmente o governador está apoiando outro candidato ou se ainda existe a possibilidade dele apoiar a campanha do senhor. Eduardo, olha bem, eu fico mais na palavra do governador. Ele conversou comigo, ele realmente, o PSB está na coligação do Luiz Paulo, isso é verdade. Então, naturalmente, o Luiz Paulo pode usar a imagem do governador, pode falar, pode estar presente, coisa que eu não posso fazer, porque a legislação não me permite colocar o governador no meu programa de televisão. Permite até o Luiz Paulo fazer isso. O governador falou para a equipe dele, secretariado, e o governador falou na imprensa, falou comigo, que o PSB tinha um partido, que era uma aliança com o Luiz Paulo, mas o governo tinha 2 candidatos aliados, João Coser e Luiz Paulo. Eu fio na palavra do governador, até hoje ele nunca faltou comigo, mas é natural que o Luiz Paulo venda desta forma porque é conveniente para ele. Eu até admito que ele está realmente nessa questão em situação de vantagem, mas eu acredito sim, não só passar para o segundo turno e ter um grande apoio de todo mundo e do governador principalmente no debate do segundo turno, porque o governador sabe que eu chegando lá ele vai ter um aliado e nós vamos fazer muito por Vitória. O governador Casagrande quer ajudar a cidade de Vitória. Olha, nós estamos com muito pouco apoio aqui. Arnaldinho Vila Velha está bombando, Cariacica com Euclério, Serra com Vidigal, nós não estamos com nada. Infelizmente a cidade está parada, ela tem que se contentar com reforma de praça e parquinhos e com asfalto, que nunca foi feito dessa forma, porque tem muito asfalto novo sendo feito em cima de asfalto bom. Você poderia estar fazendo centenas de casas, você poderia estar fazendo centro de convivência, você poderia estar fazendo muita coisa boa para a terceira idade, você poderia estar fazendo muita política pública decente e não asfalto. Asfalto não leva comida para dentro de casa, não reduz o aluguel, não bota médico, não dá saúde. É lamentável que a cidade de Vitória se contente com isso. Contente com uma política de construção de asfalto, que nem obra é. Asfalto não é obra. Fazer um asfalto novo é uma obra. Recapeamento de asfalto é igual você pintar a casa. Você pinta, ela fica bonitinha, daí 2 anos você tem que pintar de novo. Então, de fato, a prefeitura está paralisada a ponto de
O governo atual, 3 anos e meio depois, quase 4 anos, não conseguiu reformar um restaurante popular. Eu fiz o restaurante, cozinha industrial, funcionando com 2.500 refeições. Eles não conseguiram, em 3 anos e meio, reformar o restaurante. Está lá sem atenção. Reformou, pelo menos começou a obra do mercado da Capixaba. Inaugurou, não consegue entrar dentro porque não está pronto. É um governo do nada. Pode votar, pode ter apoio, mas não tem serviço prestado. Tem arrogância, tem prepotência, mas falta humildade, falta serviço prestado. A atual gestão não tem serviço prestado de qualidade. O senhor citou a questão habitacional. Uma pergunta que eu tenho aqui é que os dados do Instituto Jones mostram que o déficit habitacional em Vitória para as famílias inscritas no CadÚnico é de 8,5%, com pagamento excessivo de aluguel. É o terceiro maior do estado. Qual a sua proposta para esses moradores? Jorge, nós vamos fazer o maior programa habitacional da cidade de Vitória, principalmente nas áreas mais periféricas. Eu estou querendo tirar aquelas casas do morro que estão lá em cima, fazer grandes parques lá em cima, com quadras, com áreas para que os jovens e as crianças tenham oportunidade de brincar e de lazer lá em cima, descer um pouco e fazer apartamentos embaixo. Eu já fiz, no meu período, eu fiz 880 unidades. Da próxima data, nós vamos fazer mais de 3.000 unidades. Junto com o governo federal, com o programa Minha Casa Minha Vida, o Casa Grande também tem um programa que ajuda o município e nós não temos nenhuma dessa aqui na cidade de Vitória. Nós vamos fazer muitas casas. Primeiro, você tira o aluguel é um dinheiro jogado fora, é igual você queimar lá no cinzeirinho todo mês 400, 500 reais de um salário de 2.000, é um crime. Por isso que eu choro. Se tivesse pego assim, só metade desse asfalto, 110 milhões, feito casa, nós teríamos feito 1.100 casas, nós teríamos tirado 1.100 pessoas do aluguel. Aí você botaria na casa de uma pessoa 500, 400 reais a mais para comer, para se vestir. É lamentável. O governante, quando não tem ideia, quando não tem memória, ele vai fazer com aluguel, vai fazer asfalto. Quando ele tem, primeira coisa, habitação, centro de convivência para a terceira idade. Nós deixamos 4, continuam 4 até hoje. A população está vivendo mais, está envelhecendo e quer vida de qualidade, não fez nada. Médico nas unidades de saúde, não tem médico nas unidades de saúde, não tem também especialidade. Então, assim, a nossa cidade, infelizmente, está entregue às traças. Não tem, e o prefeito não tem sensibilidade, não tem humanidade. É um coração de concreto mesmo. Ele tem isso, ele não tem sensibilidade humana, ele não pensa no outro e principalmente no outro mais pobre. Ele não pensa, ele não tem esse coração para pensar no sofrimento do outro. Candidato, vamos falar de educação. Apesar de registrar no IDEB de 2023 o maior número da série histórica, 6,1, Vitória ficou abaixo da meta de 2021, já que em 2023 não houve meta do IDEB. Isso nos anos iniciais. Nos anos finais, repetiu-se o mesmo desempenho. Como melhorar a qualidade da educação da capital? Olha, a primeira questão é o seguinte, nós temos agora uma obrigação de colocar 50% das escolas de tempo integral até o ano que vem, 2025. Então nós vamos cumprir essa meta, nós vamos fazer um tempo integral diferente do que foi feito, dialogado com a comunidade escolar, com os pais, não vamos fazer uma imposição. O modelo que foi feito foi impositivo. Uma lei impôs 30 escolas em tempo integral, isso não existe. Você tem que conversar e buscar as alternativas com a comunidade escolar e com a comunidade de forma geral. Os pais estão sofrendo por isso, os alunos estão saindo 3h30, 4 horas, um horário difícil para os pais pegar. Primeiro, pensar o tempo integral. Segundo, tem um outro agravante. Você falou um índice, mas esse índice é média. Você tem uma região periférica com índice muito baixo. Então nós temos duas cidades, uma cidade partida. A parte mais nobre tem um índice melhor, mas lá para a parte mais periférica nós temos que botar uma educação diferenciada. Não é possível que um aluno que mora na periferia, que não tem um quarto para estudar, que ele tenha o mesmo desempenho daqui. Então você tem que ter tempo integral, você tem que ter uma dedicação melhor, você tem que ser especialista, reforço. A minha ideia é fazer o seguinte, tratamento isonômico, mas dar mais para quem tem menos. Se o da periferia tem menos, ele tem que ter mais atenção, porque senão esse jovem nunca vai passar num concurso, esse jovem nunca vai estar pontuando, entendeu? É necessário que você trate os diferentes de forma diferente. Então, além de não ser bons indicadores, poderiam estar melhorando, eles ainda são muito desiguais. Então, a minha preocupação é com o indicador, mas principalmente com a desigualdade deles, que eu acho que é um foco que nós vamos colocar. Tempo integral, valorização e foco onde tem mais necessidade, com construção de novas creches, novas escolas. Candidato, vamos falar de saúde. O plano do governo do senhor traz, em termos de estrutura, 3 itens, inclusive a construção de uma nova UPA.
Eu queria saber se o senhor já sabe onde ela vai ser construída e se isso será feito no primeiro ano do seu mandato, caso seja eleito. Olha, eu já estive no Ministério da Saúde. A região continental tem mais de 106 mil habitantes, comporta uma UPA 3, que é a UPA grande, a maior. E lá nós tiraríamos toda a pressão da região de cá. Então, farei uma UPA lá na região continental e nós vamos escolher qual comunidade. Pode ser no bairro República, Jardim da Penha ou Camburi. Isso a gente vai discutir junto para contemplar o pessoal de lá. E fazermos uma nova aqui na região da Praia do Suá. A unidade daí não é boa, ela está atendendo, mas ela é insuficiente. Quando você faz uma UPA vinculado ao Ministério da Saúde, você vem recurso. Vem recurso para obra e vem recurso para manutenção. Infelizmente, Vitória não tem nenhuma porque o prefeito se nega a buscar. Nós vamos ter duas. São Pedro nós vamos ampliar e melhorar com recursos próprios. E mais do que isso, nós vamos colocar médico nas unidades de saúde, está faltando, vamos colocar especialista no centro de especialidade e vamos atuar na saúde mental. Não tem hoje atenção à saúde mental. Psicólogo, psiquiatra, porque é uma doença que está crescendo, infelizmente, nós não temos atenção nessa área. Então, estou focado nesses 3 itens: saúde mental, médico na unidade de saúde na especialidade e novas UPAs para termos um atendimento melhor e ter mais recursos do Ministério da Saúde. Agora, perguntas de opinião do senhor. O senhor é a favor ou contra, rapidamente? Voto impresso. Desnecessário. Porte de arma. Também não concordo. Candidato, vamos falar de assistência. Porte de arma para quem está na área de segurança pública. Assistência social. O senhor diz, em relação à assistência social, que prevê uma proposta de ampliar a transferência de renda. Como é que vai funcionar? O programa de transferência de renda, porque o gestor falou que acabou com a fome, né? Então, assim, na prática, a transferência de renda ela é importante, mas ela tem que ser acompanhada de outras coisas. Por exemplo, o que eu quero fazer da fábrica do trabalho, que hoje é fábrica de ideias, formar e qualificar as pessoas para o mercado de trabalho. Já estou conversando com o sindicato, setor patronal, formar gente, uma parte estudando, uma parte trabalhando. Você faz a transferência de renda para eliminar a miséria absoluta, é a fome, e você vai dando condições, porque não é só a falta de alimentação que gera pobreza, você tem falta de condições. Entrar com urbanização dos bairros, entrar com habitação, entrar com coisas mais dignas, banco de alimentos, cozinhas comunitárias, um outro restaurante, talvez, do outro lado da cidade, coisas que as pessoas possam ter acesso à alimentação de forma mais tranquila. Então, ampliar mesmo, tem sempre que analisar o que tem, para você também não falar bobagem, e a partir do que tem, ver como você pode ampliar. O senhor citou, seria a próxima pergunta, sobre a implantação dessas cozinhas comunitárias. Como funciona? As cozinhas comunitárias é como se fosse assim, como é que eu diria? No caso a cozinha comunitária, a população prepara o alimento, você vai fornecendo, eles vão preparando o alimento. É diferente do restaurante. O restaurante você faz e serve. A cozinha comunitária é similar, mas não é a mesma coisa. Você vai produzindo alimento ali, os próprios moradores organizados. Mas numa estrutura? Uma estrutura, mas numa estrutura menor, e pode ser em dezenas. Você pode ter um local que produz 100, outro produz 200. A cozinha comunitária ela pode ser multiplicada por várias vezes. Ela não é igual a um restaurante que tem uma estrutura muito grande. Sobre concursos, candidato, em relação a esse tema, o senhor já tem áreas que vão precisar de reforço? Então, nós percebemos que do meu período para cá tem 2.100 e poucos concursados a menos, e estão todos contratados temporário. Nós fizemos no meu período concurso, mas foco é educação, foco é assistência social, saúde, e eu vou fazer um concurso naturalmente para a área de segurança pública, com os agentes da guarda comunitária, todos onde tem falta. O trabalho permanente é concursado. Então, professor, não tem, um engenheiro você pode contratar para um projeto, um arquiteto também. O engenheiro, o professor, o médico, esse é permanente, sempre vai ter crianças para estudar, sempre vai ter pessoas para ser atendidas na unidade de saúde. Tudo que é permanente, que eu puder, eu vou fazer concurso. O que é temporário, a gente contrata o serviço, contrata a empresa ou contrata um profissional. Candidato, agora o senhor tem 1 minuto e 40, pouco mais, para suas considerações finais. Jorge, primeiro te agradecer a oportunidade, agradecer a rede. Para mim é uma bênção estar aqui, agradeço muito a Deus e as pessoas que até hoje me ajudaram. Eu tenho uma vocação para a política, faço por puro amor, tenho um carinho extraordinário pela cidade de Vitória. A cidade é linda, onde você vai, você fica encantado. Você vai lá no Romão, você fica encantado, você vai na Conquista, você fica encantado, vai na Conduza, vai no Jesus Nazaré, é uma cidade maravilhosa. Você vai na Praia de Camburi, você se sente no céu. Então, assim, eu quero agradecer muito a Deus por que me deu até hoje e assumir um compromisso com vocês. Se for eleito prefeito de Vitória, trabalhar com muita seriedade, de forma muito diferente do que está aí, ouvindo as comunidades, fazendo de volta um orçamento participativo. Por quê? Eu fiz uma consulta numa reunião de mulheres, 10 responderam, nenhuma falou que queria asfalto, queria médico,
queria segurança, queria habitação. Gente, se você consulta, você não faz essas barbaridades. A coisa mais importante, eu fiz isso no passado, todas as obras, as intervenções que eu fiz foram coletivas, foram discutidas, 80 assembleias, um congresso, o orçamento. Então, se você discute com a cidade, uma mesa de negociação com o servidor público, motivar o servidor público, hoje estão pressionados, ameaçados, medrosos. O servidor público está adoecendo, dá dó de ver. Então, eu quero, assim, voltar a ter leveza, unificar a cidade com os governos estadual e federal, unificar com o setor empresarial e usar todas as boas experiências de quem vier. O que tem de bom sendo feito na prefeitura é dar continuidade e ampliar qualquer outro projeto vindo de um outro candidato a pegar, porque depois de eleito, você deixou de ser candidato, você passa a ser o prefeito e tem que cuidar da cidade, do seu desenvolvimento, da vida e cuidar principalmente das pessoas, que é o nosso maior objetivo. Ok, candidato. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Olha, gente, amanhã vamos dar sequência sabatina com os candidatos à Prefeitura de Vitória. Quem estará aqui no estúdio do TN é a candidata Camila Valadão, do PSOL. Você já sabe, a nossa entrevista começa às 11h15 em ponto e eu te espero.